Bom, pessoal, iniciando então nossa aula, nós temos aqui no caderno, né, primeiro tem um rol das todas as aulas com os temas que nós vamos estudar, né? No caso, Sistema de Direitos Humanos, nós iniciamos já no Google Classroom colocando algumas questões. E o ponto fundamental da aula é nós discernirmos a existência de dois sistemas que convivem concomitantemente. Quais são esses sistemas? É o sistema de direitos humanos criada do ponto de vista internacional, ou seja, da comunidade das nações existentes no mundo, os Estados-nação, né? Pessoal, existe uma diferença entre Estado e nação. O Estado é o ente por excelência sujeito de direito público internacional e nação é uma criação cultural, né? Uma criação cultural de povos que existem dentro de um Estado. Né? Então, um Estado pode existir, no mesmo Estado pode existir várias nações, como existe no Brasil, por exemplo, as nações indígenas, né? Que estão dentro do território brasileiro. Na Armênia, por exemplo, agora está havendo um conflito entre a Armênia e o Azerbaijão, e aí no caso existe um conflito também entre nações, né? Nações que ocupam territórios de um Estado, reciprocamente, Azerbaijão, Armênia. E aí nós temos a questão dos curdos e por aí vai. Mas o ponto principal, pessoal, que nós devemos focar aqui é o fato da coexistência do sistema internacional e do sistema regional de direitos humanos. Quando eu falo a respeito de sistema internacional de direitos humanos, o que eu quero dizer é o conjunto de instituições e leis que regem a matéria de direitos humanos do ponto de vista internacional. Por sua vez, quando eu falo em sistema regional de direitos humanos, isso diz respeito, por sua vez, a um sistema criado por um conjunto de estados que estão agrupados de maneira regional por motivos políticos, ideológicos ou econômicos, ou esses três vieses todos concomitantemente presentes. Né? Então vamos dar um exemplozinho. Quando eu falo em Sistema Regional de Direitos Humanos Europeu, eu quero dizer que se trata de um sistema de direitos humanos criado dentro do bloco União Europeia mais associados, ou seja, um conjunto de países que são jungidos por questões econômicas e também, naturalmente, por questões ideológicas. Agora, trazendo o debate para a América Latina, o Sistema Regional de Direitos Humanos da América Latina, não só da América Latina, né, mas esse conceito de América Latina vem de Napoleão, né, os latinos, né. Então, no fundo, América Hispânica e Portuguesa, América Ibérica, né, associada à América Anglo-Saxã, América do Norte. Nesse caso, pessoal, nós temos um sistema regional de direitos humanos que é encabeçado pela Organização dos Estados Americanos e acompanhada também pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a instituição correlata, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Então, como é que a gente vai dividir isso? Conforme eu já havia colocado para vocês nas aulas particulares, nós temos um sistema internacional de um lado, certo? E nós temos um sistema regional. Sistemas regionais, perdão. Esses sistemas, pessoal, eles conversam entre si, correto? Eles não são sistemas isolados. O sistema internacional influencia o regional e, às vezes, o regional influencia o internacional também. Por quê? Porque existem ideias que nascem regionalmente e se expandem a ponto de se tornarem internacionais. Aliás, a Declaração Universal de Direitos Humanos ela nasce justamente nesse ponto. Veja, grande parte da Declaração Universal de Direitos Humanos é uma criação, reflete um conjunto de ideias, de pressupostos filosóficos nascidos no Ocidente, certo? E por sua vez também, algumas vezes, existe também um ou outro princípio que deriva de tradições orientais, mas em sua maioria de tradições ocidentais, da percepção do, da vida do homem nessa terra segundo certos valores. Bom, gente, então o sistema internacional aqui que eu gostaria de dizer para vocês é composto por um conjunto de leis, declarações
Quando eu digo leis, tá, pessoal, vocês, na verdade eu não quero dizer lei estrito sensu, né? Eu quero dizer tratados, né? Tratados. O que é uma declaração? Declaração, nesse ponto, no conceito que eu quero colocar aqui para vocês, significa uma carta de intenções, que não é lei, não é vista como um tratado internacional, porque não ratificado ou não aderido ou não pensado para que se tornasse uma norma de direito interno desses estados. Então nós temos as declarações, né? Vamos colocar em letra maiúscula, leis, tratados. Aí nós temos as declarações e nós temos as doutrinas, certo? Que são os pensamentos de intelectuais e de instituições da sociedade civil, né, internacional ou não, ou mesmo da sociedade estatal, né, lições, doutrinas, pensamentos, ideias que não se tornaram declarações nem leis, mas são a fonte do pensamento que se tornará o Sistema Internacional de Direitos Humanos. Então nós temos aqui as doutrinas, aí temos também, por fim, as instituições, certo? Internacionais, que tratam desse tema. Pessoal, eu não coloquei jurisprudência aqui, se vocês notarem. Por quê? Porque na acepção de lei que eu coloco, jurisprudência é o precedente, né? Então, a jurisprudência, no fato, no caso do sistema internacional, nós seguimos em grande regra o sistema da common law, em que os precedentes se tornam normas cogentes, normas obrigatórias do ponto de vista internacional. Isso é direito internacional público, tá, pessoal? Então, os precedentes aqui, no caso, eles têm uma força vinculativa, né? São os case laws, né? Então, é construída a doutrina, a lei, a jurisprudência, elas todas se amalgamam e formam um direito, digamos assim, compulsório. Há uma tendência internacional de você positivar esse direito, ou seja, de você europeizar no sistema continental, de você tornar esse direito escrito e não apenas se seguir a tradição antiga anglo-saxã, porque isso, em função da complexidade de ideias, do crescente demanda de temas, estudo de temas, julgamento de determinados temas, se você não sistematizar esse pensamento, a tendência é que você repita esse pensamento de maneira dissonante, ou mesmo que você não consiga organizá-lo para que haja um avanço, né, na construção dos raciocínios jurídicos. Então, hoje em dia, em função da complexidade das matérias, da diversidade de matérias existentes que essas instituições internacionais lidam, a tendência é a positivação do direito internacional humano, né? Os direitos humanos. Todo direito é humano, né, gente? Mas dos direitos pertinentes a essa condição humana digna, né? Que seria o fundo primacial, fundo principal de intenção desse sistema internacional. Então, pessoal, nós temos aqui o sistema internacional, direitos humanos, eu vou colocar aqui, tá? Nós temos um sistema internacional e nós temos sistemas regionais. E o que são sistemas regionais? Conjunto de leis, né? Tratados, declarações, doutrinas e instituições regionais, correto? Instituições regionais. Certo, eu exemplifiquei para vocês o que são essas instituições regionais e disse para vocês qual é a razão de você criar regiões específicas em que existem sistemas específicos. Eu digo para vocês que a maioria das vezes são questões de similaridade cultural, mas também uma questão de união econômica, né? Então, as relações internacionais, no mais das vezes, se iniciam, as relações internacionais se iniciam do ponto de vista econômico, e a partir do ponto de vista econômico se desenvolvem questões políticas, né? Tanto que a tendência moderna, que faz parte da OMC, é justamente que no momento em que nós fechamos, né, essa grande discussão comercial,
a respeito de temas entre as nações, a partir do momento que nós balizamos isso de uma maneira civilizada, as guerras parariam de existir. Isso ainda é uma das premissas, né, de você criar, inclusive, um sistema de organização das nações em que se regesse o comércio, porque a partir então de um sistema mundial de regência do comércio, ou mesmo regional, as guerras seriam diminuídas, porque interesses monetários, interesses financeiros, interesses comerciais seriam pautados por essas organizações. Isso na prática se mostrou muito real, se mostrou muito correto, né, pessoal? Então, a questão da aula 1 do Sistema de Direitos Humanos, eu gostaria de dizer para vocês, então, que os sistemas de direitos humanos é composto por um sistema internacional e um sistema regional. Um sistema internacional é, por sua vez, montado a partir de um conjunto de leis, declarações, doutrinas e instituições internacionais que se devotam ao tema direitos humanos. Do ponto de vista regional, nós temos essas uniões de países, normalmente em torno de blocos, como a União Europeia, Mercosul, que a partir disso se desenvolve a partir essas instituições, essas regionalizações, se desenvolve conceitos em comum que são construídos em pontos em comum culturais, a partir dos quais se desenvolve uma doutrina própria de direitos humanos que, no mais das vezes, também se coincide com o sistema de direitos humanos internacional, segue aquele modelo, mas outras vezes os sistemas regionais podem até ser mais desenvolvidos que o sistema internacional, porque o sistema internacional é uma linguagem comum a todos os países que apresenta no globo, né, que apresenta uma enorme diversidade. No sistema regional nós temos diversidades mais pontuais, né, ou seja, menos diversidade e, portanto, mais pontos em comum. Então, esse é o ponto principal que eu gostaria de dizer para vocês e gostaria também de exemplificar, para terminarmos essa aula, quais são essas instituições que são importantes do ponto de vista do sistema internacional. Então, é a Organização das Nações Unidas, sigla ONU, ou United Nations, UN, né? Aí nós temos aqui também o TPI, Tribunal Penal Internacional, que em inglês vai ser International Court of Justice, ICJ, tá bom? United Nations é o UN, tá bom? UN. Temos a TPI, o ICJ, né? Tribunal Penal Internacional. E por fim nós podemos também colocar aqui entre as instituições internacionais existentes que pautam aqui o sistema de direitos humanos, vamos colocar também a OMC, que trata de questões comerciais, mas que vão desaguar em direitos humanos também. World Trade Organization, tá bom? WTO. Sistemas regionais, pessoal. Vamos colocar aqui a União Europeia, né, que cria o Tribunal Europeu, correto? Vamos colocar aqui também o Mercosul, que favorece a união dos países do Cone Sul, a formação aí da OEA. A OEA, na verdade, é o maior instrumento de concertação, a Organização dos Estados Americanos, né? É o maior instrumento de concertação política da América. Nós temos o Mercosul OEA, e aí nós temos também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e nós temos também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, certo? E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora aqui. O Tribunal Europeu, tá, pessoal? Essa é a sigla TE, tá bom? Formada a partir dos conceitos da União Europeia. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de mostrar o site para vocês para nós finalizarmos a aula. Isso aqui é a ONU, tá? O site da ONU, bem proposital aqui, ó. Uma arma dobrada, né? Até uma cena do Super-Homem, às vezes. Enfim, aí nós temos aqui as línguas oficiais, o árabe, chinês, inglês, francês, isso aqui é o russo e o espanhol, certo? Aí nós podemos clicar aqui, vamos clicar no inglês, ó, bem sugestiva, né, essa estátua. Aí nós temos aqui, ó, gente, notem aqui, vocês podem colocar em português também, né, não, perdão, em espanhol, e vocês podem aí dar uma olhadinha, porque o espanhol é meio intuitivo, né. Nós temos aqui várias informações, né, do ponto de vista da ONU, que nós devemos dar uma olhadinha, tá bom? Percam medo de navegar nesse site, gente. Eu sei que nós não temos o hábito aqui em função da nossa localização, né, cultural e geográfica, mas ó, é bem interessante a gente
desvendar isso. Hoje em dia nós estamos próximos, muito mais próximos, ó, tá até isso aqui, ó, a onça pintada, isso aqui é o Amazonas total, né, floresta amazônica. Então, pessoal, preste atenção nisso, tá? Deem uma olhadinha, ó, International Court of Justice, falando aqui, né, de alguns instrumentos que compõem a ONU e tal, as instituições que fazem parte do sistema das Nações Unidas, e esse é o ponto fundamental. Segundo, International Court of Justice, tá aqui, nós temos aqui, ó, em Hague, que é Copenhague, né, nós temos aqui o International Court of Justice, International Court of Justice here, Hague não, né, Hagen, Haia, tá, pessoal? Esquece Copenhague aqui, pô. Me embananei aqui. Então tá aqui a Corte Internacional de Justiça, que é localizada em Haia, como outras instituições da ONU também, alguma parte do secretariado, etc, né? E aí vocês podem dar uma olhadinha no site também. Não tenham medo, tá, pessoal? Percam 10 minutinhos, dá uma olhadinha aqui, ó, Jurisdiction Cases, the Registry, the Court, Basic Documents, informações práticas, publicações, imprensa, jurisdição, informações sobre o Tribunal Penal Internacional que nós vamos estudar em breve na próxima aula. Em seguida nós temos aqui a Organização Mundial do Comércio, que era regida até pouco tempo por um brasileiro, né? Então, uma instituição que é bem cara, bem importante nos dias de hoje, a situação econômica brasileira. Se nós perdermos esse mecanismo de diálogo, com certeza isso vai se refletir economicamente para o Brasil. Nós temos aqui então a World Trade Organization. Quem quiser tentar trabalhar lá, fique à vontade, tá, pessoal? Não pense que é impossível, porque é uma instituição que deve ser representativa do mundo, porque é mundial, né? Em seguida nós temos a OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Temos aqui a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, em que existe a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá aqui o site, ó, pessoal. Podem dar uma olhadinha, tá até em português, ó. Bonitinho aqui. Aí eu peguei uma explicação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acho interessante, o link, se não me engano, tá até com vocês já. Aqui eu peguei o estatuto, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, assim como o Tribunal Penal Internacional também tem um estatuto. Toda corte própria tem um estatuto, pessoal. A Interamericana tem o seu estatuto, a Internacional de Justiça tem o seu estatuto também, tá certo? Toda corte internacional tem o seu estatuto. Em seguida nós temos aqui o Ministério das Relações Exteriores, que trata aí que é o tal do Rio Branco, né? Que é o ministério que compõe o executivo da União. E nós temos aqui o nosso chanceler, né? Ernesto Araújo. Quem quiser mais informações pode consultar. Em Brasília, tá? Também aqui, ó. Cadê? Olha aqui, ó. Itamaraty. Palácio Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. E aqui é a AIA, tá bom? Quem quiser dar uma olhadinha mais na cidade, eu acho uma cidade muito bonita. Ó, tá aqui. É bom vocês verem para se empolgar. Não acho que é impossível não, tá, gente? Não é impossível ir para lá, não. É fácil. Questão de um pouquinho de dinheiro só. Bem pouquinho, inclusive, viu? Às vezes o que a gente gasta num restaurante ao longo de um ano, dá pra gente ir lá conhecer. Tá bom, gente? Cidade bonita, linda. Não vou molhar muito não para não ficar triste. Enfim, gente, então essa é a aula 01. Nos vemos na aula 02. Em breve, acompanhe pelo YouTube. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.